Oi, gente, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Eu vou falar sobre terceira idade. Então, eu quero primeiro contar um pouco essa história, depois reforçar, obviamente, por que é tão importante a gente estar aqui. Né? A gente está aqui diferente para um monte de jovem. Né? E a terceira idade é uma fase da nossa vida que a gente não pode esperar ela chegar. Né? O grande barato hoje é a gente parar para pensar sobre essas coisas o quanto antes. Né? E a hora é agora. Vocês estão novinhos. Tenho certeza que vocês nem pararam para pensar quando e como vocês vão envelhecer. Né? Mas a verdade é a seguinte, a minha história, acho que a primeira vez que eu lembro, quando me fiz essa pergunta, foi quando uma vez, uns 14, 15 anos atrás, eu estava numa livraria e eu encontrei esse livro aqui. Esse livro chama Growing Old is Not for Sissies. Quer dizer, envelhecer não é para maricas. Né? E eu pegava onda na época, eu tinha ido trabalhar fora, cortou a minha rotina de uma hora para outra, assim, de ir para a praia. Estava meio infeliz até. E de repente eu encontrei esse velhinho, ele tem 84 anos, esqueci o nome dele, acho que é Jim. Pô, olha a cara dele, meu, a risada dele. Ele está muito de bem com a vida, né? E acho que foi nesse momento que pela primeira vez eu parei para pensar. Falei, pô, será que eu estou velho ou não estou velho? Por que eu estou me sentindo, né? Por que eu estou tão chateado de cortar minha rotina e achar que perdi minha juventude porque eu não estou mais indo para a praia, curtindo o que eu gosto de fazer com os meus amigos? E aí caiu uma certa ficha que tem a ver com relação a o que é envelhecer e como que a gente tem que encarar esse processo da nossa vida desde cedo, né? E o livro tem um monte de exemplo muito inspirador, a maioria são ex-atletas, né? E aqui, velhinhos e velhinhas com 70, 80, tem alguns até de 90 anos, super de bem com a vida, praticando seu esporte, sociabilizando, fazendo tudo o que é inspirador nessa etapa da nossa vida. Foi. Mas a verdade é que esse livro ele é americano, ele retrata uma sociedade que está muito bem equacionada numa série de coisas, incluindo essa questão da terceira idade. Né? Quer dizer, que espaço que há, né, para você com mais de 60 anos. Né? Na sociedade americana, vocês já devem ter visto algumas referências, mas você tem até cidades que vivem de velhinhos. Né? Os velhinhos se aposentam, vão jogar golfe, vivem numa boa. Você tem um mercado, é uma sociedade muito, muito digna, né, para quem já está nessa etapa da vida. E o livro retrata isso, né? Pessoas muito bem. E a história, na verdade, do projeto que eu vou contar para vocês, começou um belo dia quando um banco, um cliente nosso, na verdade a Garagem é uma agência de propaganda digital, basicamente, aí a gente está acostumado a trabalhar com jovem, né, fazer nossa especialidade é a internet. Um belo dia chegou o pedido de um banco para a gente fazer uma ação para a terceira idade. Aí a gente falou, danou-se, a gente não entende nada. Né? Ao tentar entender, e a gente usou algumas das informações que tem aqui no quadro para tentar entender qual que é a realidade, né, do Brasil em relação à terceira idade, a gente viu que realmente, número um, essa questão está completamente esquecida, né? Completamente debaixo do tapete. O Brasil é um país jovem ainda, né? A nossa distribuição populacional ainda é uma pirâmide, quer dizer, tem mais pessoas como vocês na base jovens do que pessoas mais velhas, mas a verdade é que isso está começando a mudar, né? Quer dizer, os Estados Unidos, os países nórdicos, os países asiáticos, sim, já são mais velhos há mais tempo e eles têm uma cultura muito mais preparada e uma sociedade muito mais preparada para isso. A verdade é que a gente ainda é muito jovem e a gente paga um certo preço por isso. Né? Jovem no sentido do imaturo com relação a essa causa, a essa questão da terceira idade. Mas hoje, quer dizer, em 2010, já éramos 16 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E em 2050, né, eu sei que na idade de vocês ainda isso pode parecer uma eternidade, mas o fato é que o tempo passa rápido, nós vamos ser 50 milhões com mais de 60 pessoas. A gente está falando de um setor da sociedade que não dá para ficar esquecido, não dá para ficar retratado, né, de uma forma completamente negativa. Né? Até porque no Brasil, a gente tem um monte de exemplos de pessoas que, sim, são extremamente inspiradoras em todos os seus campos de atuação, que já têm mais de 60, 70, até 80 anos. Fernando Henrique Cardoso, né, é um que eu sou um tremendo fã, acho que o Brasil deve muito a ele. Nuno Cobra, que é um preparador físico, 72 anos e continua super bem. Rita Lee,
Caetano Veloso, Laerte, quer dizer, e não falta. A verdade é que não falta, né? Quando a gente depois foi tentar entender um pouco mais sobre o assunto e conhecer pessoas para, de fato, entender um pouco melhor essa questão, a gente não parou de encontrar exemplos super, super inspiradores da nossa realidade aqui no Brasil. Mas o fato é que, quando a gente fala de terceira idade, né, a forma como a gente na sociedade representa essas pessoas é através de um símbolo um pouquinho degradante, né? Na prática, a gente tem aqui um velhinho que está literalmente caindo, né? Ele é um refúgio da sociedade, basicamente, e talvez por isso ele mereça uma vaga preferencial, né? Uma preferência na fila de um banco e tal. E, na verdade, não é isso, né? Se tem um motivo pelo qual nós vamos merecer algum tipo de benefício e tratamento especial quando a gente chegar nos 60 anos, é pela trajetória de vida, é pela sabedoria acumulada, é por tudo que a gente já fez de bem para a gente, para quem está ao nosso lado e para a sociedade como um todo. Então é evidente que essas pessoas, né, essas pessoas eu me incluo até daqui a pouco, merecem, né, um tratamento preferencial, mas esse retrato não está legal. E aí que surgiu o insight da gente, de alguma forma, a gente não sabia como, mudar essa realidade, ou tentar começar a mudar a realidade, mudando a representação da realidade, que é o pictograma, né? E aí, não por coincidência, nosso amigo Pamponê aqui e a Itznum, a gente juntos fez uma chamada criativa, que foi muito interessante. Ao mesmo tempo, a gente fez também um crowdfunding, né, para poder fazer, reverter um dinheirinho para essa comunidade da Itznum. Vieram 456, se eu lembro de cabeça, sugestões, e foi a primeira vez que a gente falou, uau, realmente a sociedade, não só a gente, está de olho nessa questão. Entendeu? A chamada criativa foi, você concorda que este símbolo, né, o símbolo que estava aqui antes, representa a terceira idade no Brasil hoje e tal? Não. 456, a gente escolheu as 10 melhores, deu um dinheirinho, e essa foi a grande inspiração para a gente começar um processo de cocriação, né, que a gente conseguiu levar adiante, num primeiro momento, abrindo uma comunidade no Facebook. Hoje tem 85 mil pessoas, das quais 80% são velhinhos, né? Primeiro paradigma que a gente quebrou: velhinho não usa internet, não usa Facebook. O nível de engajamento é 5 vezes maior que a média Brasil, né? A partir daí, a gente começou a chamar pessoas, né, formadores de opinião, pessoas inspiradoras, algumas com mais de 60 anos, outras não. A gente fez questão de trazer pessoas jovens para essa conversa, para esse debate, né? Alguns influenciadores das diferentes áreas, como eu mostrei antes. Num determinado momento a gente levou para a imprensa, e a imprensa sentiu que tinha ali alguma coisa interessante, né? Falou, pô, realmente, a causa da terceira idade é uma causa importante, e de 1 ano, 2 anos para cá, isso ficou evidente nos meios de comunicação. E o movimento, a iniciativa de querer mudar o pictograma, acabou ganhando o aval da imprensa e de gente importante. Outros parceiros vieram até a gente ir nas marcas, né, nas empresas, que de uma forma ou de outra, né, precisam ajudar a gente a reverter uma série de processos que estão errados hoje na nossa vida, na forma como a gente se organiza como sociedade, né? As empresas são talvez a principal instituição hoje do mundo, né? E de alguma forma a gente tem que juntos reequacionar essa história, né? Aqui tem um vídeo, eu quero deixar o vídeo passar aqui por 2 minutos e meio, depois eu volto aqui para contar como a gente deu continuidade à história. Este é o pictograma que representa os idosos no Brasil. Você que tem mais de 60 anos de idade, se sente confortável com esse símbolo? E você que ainda está longe dos 60, vai gostar de ser retratado assim? Essa terceira idade de hoje não está bem assim, não. Atualmente eu estou com 78. 15 anos, mais ou menos. A figura do pictograma representa alguém fragilizado, assim, em busca de um descanso. Eu sou um velho buscando o brotinho, querendo rebrotar. Agora, para isso, eu tenho que encontrar uma bossa nova. Eu tenho hoje, vou fazer 50 anos, tenho 49, eu não me sinto velho. O meu pai morreu, não foi velho.
O meu avô não era velho. O velho tá aqui dentro. Eu conheço um monte de gente de mais de 60 anos, super produtiva, que faz esporte, que é super independente. As diferenças entre a terceira idade e as outras idades, e a juventude, são evidentes, né? Mas isso não é o que o pictograma diz. O pictograma coloca claramente a inferioridade da situação. Não sei direito como desenharia, mas com certeza não seria tipo uma pessoa curvada com uma bengala na mão. A gente podia pensar numa imagem melhor, assim, que lembrasse a caminhada, o respeito e tivesse a conquista desse espaço por isso, pela trajetória e não por ser frágil, assim, porque nem sempre isso condiz com a realidade do idoso, né? É uma boa hora mesmo para a gente discutir, num momento em que a população está começando a encarar a terceira idade de uma forma digna. Eu imaginei. Então vamos criar um novo símbolo juntos. Você não precisa ser designer nem desenhista. Também não importa qual é a sua idade. Basta ter atitude. É só dizer como você acha que ele deve ser. Vale mandar uma foto, um filme ou até uma frase para servir de inspiração. A partir das sugestões enviadas, designers especializados vão criar opções para um novo símbolo. E você vai poder votar na sua preferida para ser a nova cara da terceira idade. A cara do presente e do futuro do nosso país. Então, esse é o vídeo que a gente lançou em final de julho. Esse vídeo no YouTube, que está com uns 200 mil views, ele é clicável, então daí a gente levava as pessoas para o site para fazer a cocriação. Né? Então a gente pediu para as pessoas mandarem inspirações. O pictograma é uma coisa muito técnica. Então podia mandar poema, frase, vídeo, foto, qualquer coisa. A gente recebeu 1.600, eu acho. E aí, como é algo muito técnico, a gente teve que contratar 3 designers especialistas em pictograma para pegarem todas essas inspirações e transformarem em pictogramas que pudessem ser usados, se Deus quiser, a gente está trabalhando nisso, pela própria ABNT, para que vire o símbolo que está na rua, né? Além de outras situações que aí nem precisa da ABNT, por exemplo, na escola, aqui, se tiver algum símbolo desse, a gente pode trocar juntos, não precisa do aval da ABNT, tá? Mas esses foram os 3 símbolos envolvidos, a gente fez alguns testes e, por último, a gente fez uma votação. Né? A gente explicou direitinho, tecnicamente, por que cada opção de símbolo é viável e o motivo pelo qual ela poderia ser boa. Aqui a gente está incentivando as pessoas agora a trocarem, então tudo através da internet, uma plataforma interativa e participativa, onde você pode ir lá e dizer, olha, aqui tem um símbolo que eu acho que tem que ser trocado no supermercado do lado da minha casa, no banco, seja lá onde for, e ao mesmo tempo tem pessoas do lado de lá também se propondo a fazer a mudança. A gente está dando a forma para fazer isso, adesivos, stencil para fazer na rua e tudo. Dos 3 símbolos, acho que eu não disse, foi o primeiro, deixa eu até mostrar aqui só para... Foi este aqui que foi escolhido, de 6.500 votos, 4.500 foram para esse aqui, foi de lavada. Que, aliás, lembra uma das inspirações que veio da Itsnum, Reinaldo, está com 60 a mais aí. Depois de mudar o símbolo, né, que a gente, na verdade, agora a gente já tem uma proposta, né, para a sociedade está em processo de mudança do símbolo, a gente obviamente não quer parar. A gente tem uma série de outros projetos, né, que estão saindo do forno. Em março já vem um livro que a gente já aprovou, já tem um patrocinador, né, de retratos da terceira idade. São 20 pessoas que a gente vai estar retratando, né, inspirado um pouco no livro que eu mostrei para vocês lá, dos velhinhos esportistas americanos. Tem todo um trabalho junto à Prefeitura de Recife, que é uma cidade que quer realmente se transformar na Miami brasileira, né, no bom sentido. Miami é uma cidade, como eu falei, nos Estados Unidos, que as pessoas vão, depois de uma certa idade, se aposentam e, né, vão ficar tranquilas. E, enfim, a cidade está muito bem equipada do ponto de vista de turismo, de serviço, né, mobilidade urbana. Tem uma série de questões que eles estão pensando que são muito interessantes. E tem um documentário, que esse é um projeto que eu gosto muito. O documentário acho que é uma forma muito legal de você passar todo um contexto, né, e gerar uma mudança de consciência e, por que não, também de atitude em cima de várias coisas. E a gente quer fazer o primeiro documentário que fala sobre a questão da terceira idade, da longevidade, do envelhecer no Brasil, além de uma série de outros projetos. Mas o mais importante, com certeza, é essa questão da geração de consciência, né?
E acho que o principal recado que eu queria deixar aqui, que o Renato já disse e que é muito importante, assim, com certeza quem muda, né, a sociedade é a gente, né? Tem uma frase que eu acho que é do Dalai Lama, que ele fala: seja a mudança que você quer que a sociedade seja. Acho que a frase não é exatamente isso. Mas assim, se você quer que alguma coisa mude, mude você, né? E certamente o mais velho tem um papel e vocês, muito novos, têm um papel também. E assim, cada vez mais, quando eu tinha a idade de vocês, não era tão fácil eu aprender, eu interagir e eu mudar o mundo à minha volta, né? Não me desculpando, mas sim, cada vez mais é mais fácil e mais gostoso a gente mudar a realidade que está ao lado da gente. E vocês são uma geração muito privilegiada nesse sentido, e o que eu acho ótimo, né? Quer dizer, só quer ver cada vez mais vocês, né, querendo mudar as coisas para melhor. Obrigado.